Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai dar continuidade àquele conteúdo da semana passada sobre os biomas terrestres. Hoje a gente vai ver mais alguns para terminar aqui o nosso capítulo. Lembrando que eu deixei um trabalhinho para vocês lá na plataforma. Qualquer dúvida é só mandar a pergunta, tá? Mas expliquei tudo direitinho lá. Tem que fazer no Word, tá? Não precisa fazer no caderno. Mas eu quero que hoje vocês façam a pesquisa e mandem um rascunho para mim, tá? As imagens que vocês acharam, o conteúdo que vocês acharam sobre o nosso tema, que é biomas brasileiros, tá? A gente tá vendo aqui os biomas terrestres do planeta todo. E agora o trabalho de vocês vai ser puxar os biomas brasileiros, tá bom? Vamos começar então falando dos campos ou pradarias, tá? Não é padaria, é pradaria mesmo, tá? Os campos ou as pradarias, né, que a gente pode dizer, eles são terrenos relvados, né? Relvada que tem relva, que tem matinho, que tem capim, né? Uma vegetação herbácea que é baixinha, né? A gente não encontra uma vegetação, árvores grandes, né? De grande porte. Algumas pessoas chamam, né, as pradarias, também conhece como estepe. Os estepes, a diferença entre pradaria e estepe é o clima, só o clima, né? As pradarias ou campos ocorrem em climas mais úmidos e os estepes em climas mais secos, mas a vegetação é a mesma, tá bom? O que eu escrevi aqui para vocês é que é um tipo de vegetação herbácea, ou seja, baixinha, fechada, semelhante aos estepes, como eu falei, coberta de vegetação rasteira, que é um capim ou uma grama, em vastas planícies desprovidas de árvores e arbustos, geralmente formada próxima a desertos. Vamos entender melhor isso aí. Aqui eu tenho um exemplo dos pampas. Pampa é uma pradaria que é muito conhecida no Brasil, né? Ela é utilizada como campo de pastagem para criação de gado. Né? Além de servir para isso, também é usado para plantação, porque os solos são bastante férteis, né? de matéria orgânica. No mundo todo a gente consegue encontrar esse tipo de vegetação também, tá? Na América do Sul, na América do Norte, na Europa e também lá na Ásia, tá? Mas os pampas são bem conhecidos aqui na região, principalmente na região sul do Brasil, tá beleza? Existem dois tipos de campos, tá? Ou pradarias. Eu já vou ficar sempre focar nesse ou, tá? As pradarias geralmente elas ocorrem, pessoal, em clima temperado, né? O verão e a primavera é sempre com bastante chuva e no inverno e outono é mais seco, ou seja, chove menos. Mas tem dois tipos de pradaria ou campo de acordo com o clima, né? Os campos temperados, eles têm uma temperatura que vai entre o quente e o frio, dependendo da estação, e acontece em local mais úmido. Agora, as pradarias tropicais, que geralmente são as do Brasil, apresentam um clima mais quente e seco. A diferença é só essa, tá? A vegetação continua a mesma. Em relação à fauna dos campos, né, como o relevo da pradaria é baixinho, vai fazer aquela paisagem bem homogênea, né, assim, toda igualzinha, a fauna vai ter animais que vão se alimentar desse tipo de herbáceas, né, desse tipo de capinzinho. Então, ela é composta por aves como avestruz, perdiz, pica-pau, pombos, os mamíferos, que incluem aí as lebres, que tá aí no exemplo, o búfalo também, elefantes, em alguns casos, e além de répteis e alguns insetinhos. Vamos agora para as florestas tropicais ou para a floresta tropical, tá, gente? Desculpa o erro da floresta tropicais, florestas tropicais, tá bom? Então, gente, em relação à floresta tropical, o que a gente pode dizer? Bom, a floresta tropical, é um bioma com uma variedade de espécies muito grande.
né? Então elas também são chamadas de florestas pluviais tropicais, porque chove pra caramba. Chove muito nesse tipo de floresta, né? Nesse tipo de bioma. Só uma curiosidade, não sei se vocês já viram isso em geografia, mas elas têm essa denominação de tropical porque elas ficam entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, tá? Isso, não sei se vocês já manjaram isso em geografia. Senão depois vocês me mandam a pergunta aí que eu explico isso aí melhor, tá bom? Como eu falei aqui no slidezinho, esse tipo de floresta é uma floresta também equatorial, rica em biodiversidade, de vegetais, de plantas, tá? A gente tem uma hipótese que a cada hectare, a cada um ou 2 hectares de terra, a gente tem 300 espécies de árvores diferentes, né? Então é muita coisa. Uma curiosidade aqui sobre as florestas tropicais é em relação às árvores, né? As árvores de uma floresta, elas estão distribuídas em faixas de altura, ou seja, a gente classifica pela altura. Vai da vegetação rasteirinha, como lá no campo, lembra que a gente viu que era rasteira, até as vegetações, as árvores maiores, né? O extrato arbóreo superior, que são as árvores emergentes, que tem 40 metros ou mais, né? Que são muito, muito altas. Então, as árvores de interior da floresta, no subbosque e a camada arbustiva, o subbosque, são as árvores com 20 metros, tá? De entre 10 e 20 metros. Elas recebem menos luz, né? Na maioria delas. Então, elas vão precisar de mais sombra, vão precisar da sombra que é proporcionada pelo dócil para o seu desenvolvimento. Ou seja, essas árvores, elas por serem menores, elas precisam de mais sombra para sobreviver. Ou seja, quem vai dar essa sombra são as árvores de 30 metros, ok? Então, existe essa divisão, ó. O extrato arbustivo, o extrato arbóreo inferior, que é um subbosque de árvores de 20 metros. De 20 a 30 metros, a gente tem essa que eu falei agora, o extrato arbóreo médio, que é o dócil. E entre 30 e 40 metros ou mais, a gente tem o extrato arbóreo superior das árvores emergentes. Aqui a gente tem uma imagem no interior de uma floresta tropical. Uma curiosidade é que as folhas, né, as folhas das plantas, das árvores, elas são muito grandes e sempre bem verdinhas, né? Essas folhas grandes, elas deixam uma sombra muito grande no solo. Isso faz com que o solo tenha muita matéria orgânica, né, no solo dela e garante uma reciclagem de nutriente muito grande. E isso vai manter um funcionamento do ecossistema muito bacana. Gente, aqui tá com erro de novo, tá? A fauna da floresta tropical, não temperada. A fauna da floresta tropical, ela destaca uma variedade de insetos e de invertebrados muito grande, que é até difícil colocar aqui de tantos. Mas eu separei alguns mamíferos, né? O peixe-boi também, pra gente saber quais são os animais típicos desse tipo de floresta. Tem muito, gente. É o mico-leão dourado, a onça-pintada, tem capivara, tem arara, tem tucano, tá? A biodiversidade é muito grande mesmo. Em relação à flora, a flora é bem interessante, tá? A flora da floresta tropical é muito rica, é muito abundante. As folhas, como eu falei, são sempre verdes, a cobertura vegetal é muito grande, forma aquele tapetão verde, né? Em alguns pontos, como eu falei, a gente encontra até 300 espécies de árvores aí a cada quilômetro de floresta, então é muita coisa. É muito comum a gente encontrar trepadeiras, né, lenhosas, que são aquelas plantas que se enrolam nos caules grossos das árvores. Eles vão desenvolver raízes também. E outra muito interessante é essa da imagem, que parece um copo. É uma planta carnívora, elas são muito comuns nas florestas tropicais, né, por causa do clima úmido. Elas acumulam água dentro delas e o inseto cai ali e ela acaba digerindo esse inseto. É muito interessante, tá? Em relação agora às savanas, que é o nosso próximo bioma. Bom, as savanas, gente, elas são uma cobertura vegetal, assim,
bem rasteira, onde a gente encontra gramas, ervas, arbustos e umas árvores mais esparsas, ou seja, umas árvores mais espalhadas, sabe? As savanas, pessoal, elas são biomas geralmente planos. Essa imagem que tá aí, vocês vão perdoar a tia de novo, que a tia errou na imagem. Essa não é uma savana, essa é uma floresta tropical, a que a gente botou aqui em cima. Hoje a tia tá, né, errando a beça. Mas tem mais imagens pra baixo, tá? Ó, tem mais imagens aqui. Então eu vou falar daqui, tá? Dessas imagens aqui. Então, como eu falei, são biomas planos, né, que a gente encontra em quase todo o planeta, principalmente lá no continente africano, no continente americano e também lá na Oceania, tá bom? Existem dois tipos aí de savana, tá? A savana brasileira e a savana africana. Deixa eu ver o que eu posso falar para vocês. No Brasil, esse tipo de savana no Brasil tá aqui na... Não é a imagem que tem os animaizinhos, tá? Do Brasil é a outra. É chamada de cerrado, né? É um dos maiores biomas que a gente tem em relação à biodiversidade, mas também é um dos mais ameaçados, né? Porque tem uma grande degradação, né? As pessoas exploram muito, muitas espécies em extinção. Agora, em relação à savana africana, ela é a mais conhecida de todas, né? Se destaca aí o Serengeti. Tem até uma série aí no Discovery passando sobre a savana africana. E o nome da série mesmo é Serengeti. Quem puder aí assistir, qualquer coisa eu deixo aí os dias e horários depois para quem se interessar. Ela abriga animais de grande porte, né? O elefante, também a girafa, o leão. Ela é um pouco diferente de outras savanas que a gente conhece pelo mundo. E a savana africana ela é conhecida como Anhana. Não, desculpa. Anhara, tá? Desculpa, gente. Isso é muito interessante saber disso. Em relação à fauna, como eu já falei, né? A fauna é muito grande. A gente encontra aí diferentes animais, né? Tem o leão, tem zebra. A fauna brasileira aí da savana brasileira tem o lobo-guará, que está ameaçado de extinção. Também tem javalis, lebres, veados, rinocerontes e outros. Vamos para o deserto. O deserto, ele corresponde a um tipo de região em que a chuva ela é muito rara, né? Essa condição de perda de água, perda de água por evaporação, ela forma um vapor, né? Que faz a região ficar muito, muito, muito seca. Né? O dia ele pode variar do muito quente ao muito frio durante a noite, né? Então de dia é muito quente e à noite é muito frio, porque o solo, né, a terra, ele perde temperatura e ganha temperatura muito rápido. Em relação ao solo, como eu falei para vocês, eles são formados principalmente por processo de erosão eólica, né, que é a erosão causada pelo vento. E também se caracteriza pela presença de minerais e de pouca matéria orgânica, são pouco férteis, ou seja, a gente vai encontrar poucos vegetais. Em relação à fauna e à flora, como eu já falei, né, o solo é pouco fértil, então é muito difícil nascer algum vegetal, algum tipo de vegetação. E a fauna a gente encontra aí animais que se adaptam ao clima seco, à escassez de água também. Né? De modo geral, a vegetação ela vai abranger gramíneas, arbustos e vai ser distribuído em espaços pelo terreno. As plantas do deserto, elas são sem dúvida assim, pra gente parar e falar uma planta que vive no deserto, o cacto. Né? O cacto é um tipo de vegetação bem típica dessa região, né? Porque ele se adapta à perda de água muito fácil. A fauna não é muito diversificada, mas tem muito inseto, répteis e roedores também, tá? São os animais que mais se adaptam. E o que são os oásis, né? Eu botei sobre os oásis, que é importante a gente destacar ele, né? Ele é uma vegetação que é irrigada por fontes subterrâneas, ou artificialmente também, e são formadores de locais onde vivem pessoas,
né? Então, às vezes você encontra pessoas morando nesses oásis porque tem uma disponibilidade de água para sobrevivência. Aqui é o nosso mapa, né, que eu botei também na semana passada pra gente identificar onde a gente encontra os biomas. A mesma coisa vocês vão fazer no trabalho, só que com os biomas brasileiros, tá? Apontando onde está cada um que vocês escolheram. Bom, gente, por hoje é só, já estendi muito o nosso vídeo. Qualquer dúvida, deixem as perguntas que eu respondo, tá bom? Um abracinho.